o momento que vocês, então, parte para, né, para essa nova fase, Para essa o Cristo nova para as nações. experiência, né, indo para os States, lá para o Cristo para as Nações. Conta para a gente um pouquinho como que foi o começo, né, porque, enfim, tantas coisas vocês têm aí para nos falar desse momento, principalmente do início, os desafios, né, a questão da Sim, língua, a sim. questão cultural. Uhum. Fala um pouquinho para a gente. Você quer começar, Vi? Fala você. Então, eu vou começar pelo direcionamento, né, do Espírito. Foi algo assim bem peculiar que aconteceu. Nós éramos os líderes de jovens na época e dois jovens que faziam parte do grupo de jovens, eles foram para o seminário, para o Christ for the Nations, né, o Cristo para as Nações em Dallas, que é o seminário bíblico que ficou famoso, que Ana Paula Valadão passou por lá, outros O nomes irmão assim. dela, né, André Valadão, passou O por André lá. Valadão passou por lá. Eu acho que assim, tem muita gente que passou por esse seminário, né? Que hoje completa aí 75 anos esse ano de ministério. Mas enfim, esses jovens que faziam parte do nosso grupo, eles foram para lá, o Gabriel Toloto e a Letícia, né, Peixoto na época. Eles estiveram lá e quando eles fizeram o processo de ir para lá, nós como líderes de jovens tem que preencher uma parte da documentação e começamos a conhecer esse seminário. E eu não lembro agora o ano correto, se foi 2011 ou 2010 foi quando a gente fez isso com eles. E conhecemos um grupo deles, de jovens que vieram de lá para fazer uma viagem missionária aqui no Brasil. A Estela foi muito tocada por isso. Mas era algo assim que Muito muito distante, né, distante, da nossa não realidade. fazia parte da nossa Não. realidade. E um dia, voltando de Campinas com seu pai, um dia, voltando de Campinas, a gente foi fazer algo em Campinas, não lembro o quê. E voltando, a gente teve uma conversa e ele do nada, né? Você conhece o pai, né? Do nada, assim, ele falou assim: por que vocês não vão para Dallas, no seminário? E eu até fiquei meio ofendido, né? Que eu falei assim: poxa, do nada, Uhum. assim, essa conversa. E eu creio que ali o Espírito estava nos dando uma direção através da vida dele. Mas mesmo assim, ele falou isso, a gente conversou, mas para mim era algo muito distante, né? A Estela, as meninas, a Vitória e a Ellen, né? Que no fim a gente nem acabou falando delas, né? Mas nós temos duas filhas, Sim, a Vitória e a Ellen. Vitória hoje está com 25 fez 25 anos anos. e a Ellen está com 19. E eu achava muito difícil ir para lá, mudar para outro país. E ele sugeriu isso e isso ficou ainda assim, assim No, quieto, né, no nosso coração. Não foi sim. algo que nós saímos assim desesperadamente, não, o pastor falou, agora tem que acontecer, eu tenho que ir atrás. Foi algo assim tranquilo, que o Senhor foi nos direcionando e nas inúmeras conversas que nós tivemos, Uhum. ele sempre dava essa direção. Por que vocês não tentam, né, ir para lá, para vocês se aprofundarem mais, para vocês conhecerem mais? Até porque o trabalho dos jovens, né, ele é muito, ele, ele, é, ele requer muito. Requer muito. Então, depois de quase 8 anos na frente da juventude, a gente estava assim um pouco cansado, né? Desgastado daquele ritmo, daquela intensidade. E aí o seu pai estava falando isso porque vocês não vão se reciclar, se renovar, ter essa experiência. Mas mesmo assim, foi um processo demorado, né? A gente não tinha recursos, era muito caro. Nós não tínhamos todos os recursos e nós fizemos uma prova com Deus, Uhum. né? Nós preenchemos os papéis que naquela época, em 2011, 12, que nós mandamos os papéis para lá, nós não tínhamos, no seminário não tinha ninguém que falava português na parte da secretaria, que recebia toda a papelada. Não se tinha nada online, você não fazia como hoje você vai e preenche coisas online, não tinha nada Não. disso. Você tinha o website do seminário, mas você tinha que baixar os papéis, Uhum. Uhum. imprimir, preencher manualmente, pôr no correio, para eles receberem lá depois de 30 dias e fazerem o processo. Por incrível que pareça, isso é 10, 11 anos atrás, E né? um detalhe muito importante, que depois a gente, né, aprendendo, vendo como eles fazem as coisas no Cristo para as Nações,
eles recebem pedidos de bolsa. Quantos, Vitor, você lembra? Por dia, assim, quando eles vão sentar e decidir, e orar, escolher alguém, porque vem pedidos de todas as nações da terra ali. São milhares. Milhares de pedidos de bolsa. Então, realmente, né, pegarem o nosso... Não conhecíamos ninguém. Não tinha alguém ajudou vocês e deu uma bolsa. Não tinha essa possibilidade. Não, essa foi a nossa prova. Essa foi a nossa Com prova Deus, com não é? Que se essa era a direção do Senhor, nós precisávamos de uma bolsa de estudos integral para poder ir para lá, né? Para cobrir os estudos, cobrir a moradia, ir com a família. É como hoje, né? Não era, né? O dólar era mais baixo um pouco, mas mesmo assim era caro, né? Não era fácil você levantar esses recursos. Então nós preenchemos os papéis. Naquela época o Rodrigo da Jet, Rodrigo, se você está assistindo aí, um abraço, um beijo para você. Ele fazia parte do grupo de jovens da igreja. Deus trouxe ele para a igreja. Olha só. Ele nos ajudou, né? Ele já tinha passado uma temporada nos Estados Unidos, estava aqui implantando a JET, a escola de inglês. E ele que me ajudou no processo de preencher a papelada, de entrar em contato. Mas, enfim, Deus providenciou ele e, acima de tudo, a gente tinha essa prova. Essa prova com Deus, Nós né? mandamos os papéis e falamos, Senhor, se essa é a tua vontade para a gente ir, que esse é o tempo, a gente precisa dessa resposta. E eu confesso que na época ainda eu tinha, na minha concepção, eu tinha outros planos, né? Isso é loucura. Sim. Entendeu? Pegar as meninas que estão em época de escola, esposa, tirar todo mundo daqui para um outro país, sem conhecer, né, nada, e começar lá a estudar. A cabeça era sempre com os filhos, né? Tira da escola, sim, vai para lá, essa confusão. E na minha cabeça era assim, eles não vão dar bolsa. Porque o Gabriel e a Letícia, que já tinham passado por lá, né, que eram parte do nosso grupo, eles comentaram, olha, é muito difícil dar bolsa para o Brasil, aquela conversa. E na minha cabeça eu estava assim, bom, vou mandar os papéis só por mandar, para falar que a gente tentou. Sim. E quando a gente recebeu não, né, a minha ideia era assim, eu quero falar com o pastor se eu posso tocar o trabalho lá de Poços de Caldas, que a gente tinha lá começando o trabalho em Poços de Caldas, e falei, Stella, acho que vai ser um movimento interessante a gente deixar os jovens por um momento, ir para um outro momento da nossa vida, começar um trabalho com a igreja ali em Poços, com os irmãos ali de Poços de Caldas. Então, na minha cabeça, eu estava com esse era meu plano, né? Mas o Senhor fala, né? Meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os meus caminhos. E aí, 3 meses se passaram e a gente recebe a surpresa, né? Essa bolsa. Recebe a resposta lá, que eles tinham nos dado essa bolsa de estudos integral para morar e estudar lá. E como a Stella estava falando, depois que nós chegamos lá, conhecemos mais o ministério lá do seminário, eles recebem milhares, é coisa assim absurdo, números de pedido, de bolsas de estudos de várias nações do mundo, né? Pessoas que querem ir para lá, que querem participar. Então a gente viu depois realmente a confirmação que Deus estava nos direcionando. Porque pegar o nosso papel ali no meio daquela... de tantos papéis, sem conhecer, como eu falei, a gente não conhecia ninguém, a gente não sabia de nada, a gente simplesmente fez uma prova de fé com o Senhor. Mas eu creio, assim, certamente que o Espírito já estava se movendo nessa direção. Pelo seu pai falando aquilo antes, sempre essa conversa vindo, o ciclo se fechando ali com a juventude. Então é como a Bíblia fala, né? Que aquele que é nascido do Espírito é como um vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. E ali o Senhor estava mudando a direção e as coisas foram se encaixando. Né? Foram se encaixando e até que nós chegamos ao ponto de realmente ir, né? E nesse processo também houve, assim, desafios, não somente até chegar lá houve desafios, né? Houve desafios. Mas chegamos. Mas chegamos. Chegamos lá. Eu acho que uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode falar para o pessoal é... Assim que chegamos, foi um processo de ficar quieto e aprender. Eu acho que todos nós passamos por essa fase. Há tempo para todas as coisas. Teve o tempo, né, que estávamos à frente, ministrando, orando, sendo um exemplo para pessoas, mas teve um tempo também que o Senhor ali foi como sentimos, né? Esse é o tempo de sentar
e vocês vão receber de mim, vão aprender. Se colocar mesmo numa atitude de aprendiz, de estudante. Então, assim, foi um começo, foi assim, algo que foi um processo também. Poxa, agora você tem que... Fique quieto, aprenda, né? Seja humilde, receba. Então, eu quero aproveitar esse momento para falar, se você em algum momento da sua vida sente que você, poxa, eu estou tão calado, Sim. eu não estou falando nada, eu não estou... Não sinto não vejo uma oportunidade de fazer algo que eu vejo que eu tenho potencial. Deus está nesse negócio. Como Deus estava nesse negócio nas nossas vidas, né? Sim. De trabalhar em nós. Que a Sim. gente tivesse ali que sentar, se aquietar e ouvir e aprender. Em muitas áreas da nossa vida, passar por processos de transformação. Porque é um constante aprendizado. Sim. E ali eu vejo Deus preparando, assim que a gente chega lá, o momento de aprender.